Fala galera, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez muito obrigado a você que retorna ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, não perca tempo, inscreva-se e assinale o sininho de notificação, já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Este que é mais um quadro da playlist Comentário Sem Freio. E olha, trazendo para você de maneira especial a lista dos 10 jogadores mais caros da história do clube. Olha, você vai se surpreender aí com as últimas colocações no que diz respeito a jogadores que foram utilíssimos e destaques do Flamengo. Lógico que essa lista foi suscitada pela recente contratação de Gabriel Barbosa, indiscutivelmente a contratação mais cara do futebol brasileiro e, consequentemente, também do Flamengo. Então vamos trazer aqui a lista top 10 para que você possa também fazer o seu comparativo. Peço que você assista esse vídeo até o final e se você discordar de algo que eu disser, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Então vamos aí à primeira colocação. Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele que chegou por empréstimo em janeiro do ano passado, a Inter de Milão cedeu o jogador até 31 de dezembro e o Flamengo não fez questão de ter o valor fixado em contrato para aquisição dos seus direitos. Foi aí um ledo engano, até porque o jogador com seus 43 gols ao longo da temporada provou que o Flamengo teria que contratá-lo em definitivo. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com recorde de gols em uma única edição de Série A, desde que passou a ser disputada com 20 clubes, e também artilheiro da Copa Libertadores da América, tendo feito 2 gols na final e sendo responsável pela histórica virada por 2-1 em cima do River Plate, lá no Monumental de Ata, em Lima. Eu estava lá e vi a história passar diante dos meus olhos. O Flamengo não teve escolha senão negociar com os representantes do atleta e também com os dirigentes da Inter de Milão e chegaram ao valor de 76 milhões de reais. Nenhum jogador valeu tanto para ser contratado por um clube brasileiro desde a chegada de Charles Miller ao Brasil em 1893. Então, Gabriel Barbosa figurando aí no topo da tabela. Vamos à segunda colocação, que também faz parte do atual elenco rubro-negro. Trata-se do uruguaio Georgian de Arrascaeta, ele que se notabilizou pelo Cruzeiro, atuando aqui no Brasil e despertou aí o interesse dos dirigentes do Flamengo. Inclusive, um dos 2 títulos de Copa do Brasil conquistados por De Arrascaeta foi justamente em cima do Flamengo, com gol, inclusive, no primeiro jogo da final, aqui no Rio de Janeiro, em 2017. Nem é bom lembrar isso, mas os dirigentes do Flamengo formalizaram uma proposta, a princípio, recusada pelo Itair Machado, que era então o homem forte da Raposa, mas o próprio De Arrascaeta, para pressionar os dirigentes do seu clube, recusou-se a se reapresentar e participar da pré-temporada do Clube Mineiro. E aí os mineiros não tiveram outra alternativa senão negociar com o Flamengo e chegar ao valor de 63 milhões e 700 mil reais. E desde então, passou a ser a maior contratação da história do futebol brasileiro, sendo superado apenas por Gabriel Barbosa, agora neste mês de janeiro. Vamos à terceira colocação. Ele que também faz parte do atual elenco, foi contratado em junho do ano passado. Já era um namoro antigo também. O Flamengo tentou contratá-lo no início do ano, porém sem sucesso. Mas com a chegada de Jorge Jesus, o português constatou que era necessário um jogador de suas características para a composição de meio campo. Então o Flamengo voltou à carga para trazer Gerson, atleta revelado pelo Fluminense, com apenas 20 anos, ele ingressou para o futebol europeu e foi repatriado. O Flamengo que desembolsou nada menos que 49 milhões e 700 mil reais para trazê-lo de volta, o que gerou muita desconfiança por parte de alguns torcedores. No entanto, essa desconfiança durou muito pouco tempo. Com um belíssimo futebol e muita aplicação tática, ele provou cada centavo que foi investido em sua contratação. Vamos agora ao quarto colocado, ele que foi contratado em 2018 para ser o substituto de Vinícius Júnior, que acabara de se transferir para o Real Madrid. A diretoria, pressionada pelo pouco tempo na janela de transferências internacionais, acabou cedendo a pedida do CSKA de Moscou, 10 milhões de euros para a contratação do atacante Vitinho, um jogador que demorou a engrenar no Flamengo, mas que no ano passado mostrou em várias partidas ser um jogador muito útil para a composição do atual elenco. Portanto, Vitinho aí sendo o quarto colocado nessa lista.
O destaque, né, e a curiosidade é que essas 4 contratações estão entre as 5 mais caras da história do futebol brasileiro. O Flamengo, portanto, tendo 4 dos 5 jogadores mais caros aí. Carlito Tevez, na terceira colocação, é um intruso. Ele que saiu do Boca Juniors para atuar pelo Corinthians em 2005. Tirando isso, todo o resto é do Flamengo. Vamos agora ao quinto colocado? O quinto colocado que foi recentemente contratado pelo Flamengo, jogador que foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Trata-se do atacante Michael, que se notabilizou pelo Goiás. Clubes paulistas como Santos, Corinthians e Palmeiras tentaram a contratação deste atleta, mas o Flamengo foi mais hábil, chegando a um acordo com o Goiás pela aquisição de 80% de seus direitos econômicos pelo valor de 7,5 milhões de euros. Pelo câmbio, 34 milhões de reais. Portanto, tá aí Michael sendo o 5º jogador mais caro da história do Flamengo e o 8º mais caro da história do futebol brasileiro. Flamengo aí, portanto, tendo 5 mais caros dos 10 mais caros do futebol nacional. Vamos então à 6ª colocação. Ele que também foi recentemente, muito recentemente contratado. Trata-se do zagueiro Léo Pereira, jogador que chega para substituir Pablo Mari, negociado pelo Flamengo com o Arsenal da Inglaterra. Léo Pereira que também chegou a ter um namoro com o Flamengo no meio do ano passado, antes da vinda do espanhol. E, portanto, o Flamengo voltou à carga com o jogador, foi uma exigência do técnico Jorge Jesus, uma reposição à altura. E com certeza será atleta titular absoluto do Atlético, campeão da Copa do Brasil do ano passado e, no ano retrasado, campeão da Copa Sul-Americana. Então, Léo Pereira foi um jogador que se notabilizou pelo Furacão. Pelos valores acordados entre o Flamengo e o clube paranaense, o zagueiro chega por módicos 26 milhões e 200 mil reais. Realmente uma contratação vultosa para um zagueiro e uma grande contratação entre clubes brasileiros. Vamos então, essa foi a 6ª colocação, vamos ao 7º colocado nessa lista. Afinal de contas, a lista não para. E o 7º colocado é um jogador que não faz parte do atual elenco, já tem algum tempo que atuou pelo rubro-negro e teve 2 passagens. A primeira formando o Império do Amor com o atacante Adriano. Trata-se do também atacante Wagner Love, o atleta que vestiu a camisa do Flamengo em 2010, emprestado pelo CSKA, retornou ao clube russo, mas chegaria novamente para atuar pelo Flamengo em 2012. Desta vez, para atuar em definitivo. A transferência chegou ao montante de 25 milhões de reais pelo câmbio da época. E olha, posso garantir para você, era uma grana boa para 2012. Mas, apesar de ter até uma boa média com a camisa do Flamengo, ele, rubro-negro, fanático, no entanto, o jogador não conquistou um título sequer com o manto sagrado. E, em 2013, em um acordo com a diretoria, acertou a rescisão de seu contrato e retornou ao futebol do exterior. Vamos então agora para o 8º colocado, ele que faz parte do atual elenco do Flamengo, contratado em 2017, era um namoro antigo. Ele se notabilizou pelo Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, antes de seguir para o futebol do Oriente Médio. Trata-se do meio-campo, o meia-atacante Everton Ribeiro, ele que foi negociado com o Flamengo por 24 milhões de reais, uma contratação de impacto para a época e, pelo menos no meu entendimento, é dos jogadores que tem uma longevidade pelo Flamengo o mais regular, muito embora tenha sido muito atrapalhado pelas dores no tendão de Aquiles, que o tirou inclusive de alguns jogos no ano passado, mas que não ofuscou o seu brilho e foi um dos mais importantes jogadores do Flamengo durante a temporada passada. 9ª colocação, eu falei que você ia se surpreender, hein? Olha como ele foi um grande custo-benefício. Bruno Henrique, ele mesmo, que foi negociado pelo Santos, onde ele se notabilizou sendo apontado como o melhor jogador em atividade no Brasil na temporada de 2017. Em 2018, logo na primeira partida do Campeonato Paulista, sofreu uma pancada no olho e ficou quase 4 meses parado, com risco, inclusive,
de cegueira. Até hoje ele faz tratamento. No entanto, acabou perdendo espaço na equipe santista e não conseguiu exibir o mesmo futebol do ano anterior. Mesmo assim, o Flamengo resolveu apostar no jogador e ofereceu 23 milhões de reais pelo atleta. O Santos, a princípio, recusou, mas acabou aceitando por passar por um período de crise financeira. Com isso, Bruno Henrique chegou ao Flamengo e logo na primeira partida já marcou 2 gols, sendo responsável pela virada em cima do Botafogo no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Foi o vice-artilheiro do Flamengo na temporada de 2019, também com várias assistências, sendo aí apontado como o jogador que mais participou dos gols do Flamengo durante a temporada passada. Recentemente, o Flamengo acertou uma renovação de contrato com a prorrogação de sua validade para dezembro de 2023. E vamos agora para a 10ª colocação, fechando aí o top 10 para você. Ele que também faz parte do atual elenco do Flamengo, zagueiro de área. Ele que veio do São Paulo, onde foi revelado, e o jogador que vinha de lesões também, não fez uma boa temporada em 2018. Mesmo assim, o Flamengo também apostou na sua contratação e, olha, foi muito feliz. Trata-se de Rodrigo Caio, o Flamengo que adquiriu 45% de seus direitos econômicos, metade dos direitos que estavam vinculados ao tricolor paulista, por 22 milhões de reais. O atleta que chegou e logo já se tornou titular absoluto, seja ao lado de Léo Duarte, seja ao lado de Rodolfo ou então posteriormente de Pablo Mari. Ele que, ao lado de Mari, foi eleita a melhor zaga de área do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Caio, que está muito feliz no Flamengo, o Flamengo também muito satisfeito com o jogador, tanto que já pensa em adquirir o restante dos direitos que ainda estão vinculados ao São Paulo. Muita gente vai falar, mas olha, tá faltando jogador aí, o Ronaldinho Gaúcho. E o Romário, que custou 5 milhões de dólares lá atrás, em 1994, dezembro de 94. Realmente, para aquela época, 5 milhões de reais era muito dinheiro. Mas a gente está trazendo aqui valores absolutos, né? Então você pode até contestar esse top 10, até com outras... trazendo aí outros jogadores. Pode fazer a sua sugestão. Se você discorda aqui da nossa lista, deixa o seu comentário aqui abaixo, querendo também aí acrescentar alguma coisa. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like, afinal de contas o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo, mas eu conto para você, ó, um algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's, tá? Isso no Instagram e no Twitter é a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's, ó, não vai embora não, tá? Depois que terminar esse vídeo tem muita coisa para você curtir aqui no canal. Além da playlist Comentário Sem Freio, você tem tudo sobre Flamengo, você tem os gols que eu narro, você tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Flamengo, você tem o pós-jogo, com a minha análise das partidas realizadas pelo Rubro Negro. Então, passeie pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal. Combinado? Forte abraço!